Saudade da minha igreja. Viu? Ué. Ué. Acho que é o outro lado da entrada. Fechada a igreja? Caramba, o que é isso? O templo fechado. Igreja Santa, aqui perseguida. Essa é uma realidade. Templos fechados, estamos sem a celebração dos cultos, das atividades, e tem sido tempos difíceis. Esse tempo de isolamento social, afastamento, tudo isso tem impactado as nossas igrejas. A rotina de atividade, de trabalho tem influenciado. Mas, graças a Deus que a Igreja de Cristo Jesus nunca fecha. Mateus capítulo de número 16, verso 18, Jesus disse que nem mesmo as portas do inferno poderiam prevalecer contra a Igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja, é o tema que nós vamos tratar nessa lição, nunca fecha. A lição de número 1 da nossa revista Palavra e Vida fala sobre isso. A Igreja de Cristo nunca fecha. Eu quero falar com você sobre isso no dia de hoje. Posso começar? A igreja está fechada, mas o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, que é o texto base da nossa lição, capítulo 3, a partir do verso 9, ele diz assim: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. A primeira coisa que precisamos entender é que nesse tempo em que a igreja se encontra, o templo se encontra fechado, temos que entender que nós somos cooperadores do trabalho da obra de Deus. Paulo fala aos Coríntios sobre vários temas, sobre vários aspectos, mas aqui ele trata de algo muito interessante, de que nós precisamos entender que para servir a Deus, nós não estamos necessariamente vinculados ao tempo, ao espaço, mas o que nós precisamos compreender é que nessa maturidade espiritual que precisamos ter, devemos cooperar, sermos servos de Deus, trabalhando, independente se temos o local fechado, com as portas, porque nós podemos cooperar com o reino de Deus. Somos lavoura do Senhor. Sabe o que isso significa? Que você, eu, todos nós somos plantados por Deus, como diz o profeta Isaías, e nós precisamos produzir, precisamos acrescentar para o reino de Deus. Não se esqueça, você coopera porque você é um crente maduro, um crente espiritual. É interessante perceber que quando Paulo está falando para a igreja de Corinto, ele fala sobre o alicerce que a igreja precisa estar fundamentada. Até mesmo nesse espaço aqui onde plantamos o evangelho no coração dos pequeninos, Paulo faz algo assim semelhante, em que ele, como missionário, estava começando trabalhos, mas era Cristo o fundamento de toda a igreja. Por isso, a maturidade cristã ela só chega através do alicerce que é Cristo. A solidez de uma construção está em seu alicerce. Essa igreja, esse templo aqui, ele tem um bom alicerce, mas o
principal alicerce tem que ser Cristo Jesus. Fala a respeito de um dia em que esse dia, que será a segunda vinda de Jesus, será levado somente aqueles que têm a fé firmada em Cristo. Ou seja, todo o nosso trabalho um dia será julgado, e não será pelos tijolos que construímos no espaço físico, e sim o nosso trabalho feito na plantação de evangelho no coração de cada pessoa. Por isso, nós como Igreja de Cristo Jesus, que estamos com a nossa boca aberta para anunciar o evangelho, precisamos ensinar também que a construção adequada para o crescimento cristão começa já também nos pequeninos. Nesse texto que nós lemos, o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o verso de número 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É verdade que nós não somos dignos de ter o próprio Deus habitando em nós, porque nós somos esse vaso de barro, ou seja, nós somos totalmente imperfeitos, mas Deus aprove assim, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, a igreja, como diz o apóstolo Paulo, é muito mais do que o templo. A igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Por isso, a igreja nunca fecha. Tudo está vazio, tudo espaço vazio. Porém, nós temos aqui o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Prédios, eles podem ser destruídos, prédios podem ser fechados, mas a igreja de Cristo, que tem o Espírito Santo dentro dela, ou seja, cada um de nós, essa nunca fecha. A igreja de Cristo jamais será derrotada. Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo, Deus ama a sua gente. Trabalhar para destruir o povo de Deus, isso nunca irá acontecer, ou seja, ao acabar da igreja de Cristo Jesus. Então, o que eu posso entender? Que a casa de Deus somos nós. Nesse tempo de quarentena, mesmo com as portas fechadas, a igreja continua aberta. Nós somos esse santuário de Deus. Cristo é o alicerce da igreja. Cristo é aquele que habita em nós. E quer saber o que é a igreja? Você vai ver agora o que é a igreja. Isso mesmo, a igreja de Cristo é você, sou eu, somos todos nós. Destruindo o mal, a sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando.